Por trás de um caminhoneiro solitário que cruzava as várias estradas da Europa, se escondia um homem com um perturbado fetiche adquirido ainda na sua infância. Essa é a história de Volker Eckart, um homem cujo toda a sua vida foi simplesmente dedicada a satisfazer as suas mais sórdidas e mortais fantasias. Volker nasceu na Alemanha em 1º de julho de 1959, na pequena cidade de Welsnitz. Durante a sua infância, diferente da maioria dos garotos de sua idade, ele gostava de brincar com as bonecas de sua irmã mais nova, chamada Sabine. Durante as suas brincadeiras, ele gostava especialmente dos cabelos compridos das bonecas, o qual ele passava um bom tempo os acariciando. Ainda muito jovem, com apenas 10 anos, Volker já havia atingido a sua puberdade. E segundo ele mesmo, em uma ocasião, enquanto acariciava os cabelos de uma boneca, ele começou a se esfregar na lateral do seu colchão, tendo assim a sua primeira experiência sexual. Nessa mesma época, no porão de sua casa, ele encontrou uma peruca que pertencia à sua mãe. Logo, tanto a peruca quanto as bonecas de sua irmã passaram a ser objetos de sua fantasia. Porém, por volta dos seus 12 a 13 anos, as bonecas e a peruca já não o satisfaziam. Durante as suas aulas na escola, ele observava os cabelos de sua colega de classe que se sentava logo à sua frente. Eram compridos e sedosos. A sua vontade de tocá-los era quase que primitiva. Segundo o próprio Volker, na época, mesmo tendo apenas 13 anos, a sua mente estava tão paranoica nos cabelos de sua colega que ele não conseguia nem mesmo se alimentar. Logo, em sua mente não havia mais somente o desejo de tocar os cabelos de sua colega. Junto dessa fantasia, vinham diversos pensamentos violentos que ele colocaria em prática se algum dia tivesse uma oportunidade. Durante meses, aqueles pensamentos maturaram em sua cabeça, e quando ele brincava com as bonecas de sua irmã, ele já não apenas acariciava seus cabelos, mas também as estrangulavam. Para uma criança perturbada como Volker, o divórcio dos seus pais, que também acontecia naquela mesma época, foi sem dúvidas uma das coisas que acabou o deixando ainda mais fora de si. Assim que seus pais se separaram, ele chegou a roubar o carro de sua mãe e desaparecer por algumas semanas. Foi somente depois de uma perseguição policial que ele finalmente retornou para sua casa. Em 7 de maio de 1974, 2 meses antes de completar 15 anos, Volker foi até um dos apartamentos do prédio onde morava. Neste apartamento estava Sylvia Antardorfer, que estudava na mesma classe que Volker. Sylvia tinha como característica marcante os seus longos e belos cabelos. Para Volker, era o momento perfeito. Sylvia, com certeza, se encaixava em sua distorcida fantasia, e naquela hora, somente os dois se encontravam no apartamento. Volker, então, a agarrou pelo pescoço com as 2 mãos, pressionando os polegares em sua traqueia, segurando até que ela desmaiasse inconsciente. E finalmente, com apenas 14 anos, Volker pôde consumar a sua fantasia em uma pessoa real. No momento em que tudo acontecia, Sylvia estava inconsciente, mas ainda viva. Volker, para se prevenir de qualquer acusação que a garota pudesse fazer contra ele, usando o fio do varal, ele a matou. Em seguida, ele amarrou o fio no pescoço da garota e a outra ponta na maçaneta da porta, para dar a entender que tudo aquilo na verdade se tratava de um suicídio. Logo após fazer a sua primeira vítima, Volker retornou para o seu apartamento, se alimentou e durante aquela noite se proporcionou o alto prazer enquanto se lembrava de suas ações. Embora o padrasto de Sylvia fosse um policial, ele não se convenceu em nenhum momento que a sua enteada havia tirado a própria vida. Mas dada a situação da época, tendo isso acontecido em uma polêmica Alemanha Ocidental, provavelmente as autoridades não admitiriam um assassinato acontecendo assim debaixo de seus narizes. A partir daí, se iniciava um padrão de mortes que não seriam conhecidas somente na Alemanha, mas em vários países da Europa. Em 1999, aos 40 anos, Volker se qualificou como motorista de caminhão de longas distâncias. Era o trabalho perfeito. Um fantasma que circulava livremente por toda a Europa sem deixar rastros ou levantar grandes suspeitas. Não sendo por acaso, o próprio Volker disse que escolheu essa profissão porque, sem dúvida, lhe daria muitas oportunidades de realizar seus desejos. Durante as suas viagens, ele dizia que com o mesmo entusiasmo que uma criança planeja ir a um parque de diversões, ele planejava os seus ataques. A essa altura, ele era viciado não apenas em cabelos femininos, mas também no próprio ato de estrangulamento.
Em seus depoimentos, Volker confessou que no dia 21 de junho de 2001, enquanto voltava de uma de suas viagens de trabalho na Espanha, parou seu caminhão nas ruas perto da estação ferroviária de Bordeaux, no sudoeste da França, e pegou uma prostituta nigeriana chamada Sandra Osifo, de 21 anos. Ele havia escolhido pelo seu cabelo comprido, que no final acabou sendo uma peruca. Uma hora após encontrar com Volker, a jovem prostituta Sandra Osifo estava morta. 4 dias depois, seu corpo foi encontrado abandonado em uma vala na estrada. A polícia da região chegou a identificá-la, mas não fez mais nenhum progresso para encontrar o seu assassino. 2 meses depois, em agosto de 2001, na Espanha, Volker se encontrou com Isabel Beatriz Dias. Mais tarde, ele confessou à polícia que quando começou a estrangulá-la na cabine do seu caminhão, ela reagiu com muita força, e assim ele teve relações com ela enquanto a matava. Outra vez, ele abandonou o corpo de sua vítima às margens da estrada. Dessa vez, demorou 2 meses até que a moça fosse encontrada, pois até aquela altura ninguém relatou o seu desaparecimento. Mais uma vez, a polícia não fazia ideia de que caminho se seguir em uma possível investigação. Em agosto de 2002, Volker coincidentemente dirigia pela mesma região da França, onde Benedita Edwards, de 23 anos, foi estrangulada e jogada nua em uma calçada. Ele nunca chegou a confessar este crime, porém fortes evidências como saques feitos na região a partir do seu cartão eram o bastante para incriminá-lo. Policiais da República Tcheca, em junho de 2003, não conseguiram identificar o corpo de uma mulher encontrada estrangulada e jogada nua na rodovia. Novamente, Volker não confessou essa morte, mas, outra vez, foi descoberto que ele se encontrava naquela área na época dos fatos. A essa altura, Volker, que com um estranho fetiche desenvolvido ainda na sua infância, agora se tornara um verdadeiro estrangulador em série. Ele ainda costumava usar uma câmera Polaroid para tirar fotos dos corpos de suas vítimas e aproveitar para roubar mechas de seus cabelos, roupas, bolsas ou maquiagens como uma espécie de troféu. Como as autoridades nem imaginavam que estavam lidando com um assassino em série, as mortes continuaram. Em setembro de 2004, dessa vez na Itália, uma mulher ganense chamada Airobi Gali foi morta. Em fevereiro de 2005, foi a vez da russa Mary Vasilova passar pelas mãos do sanguinário Volker. Em outubro de 2006, no nordeste da França, uma polonesa chamada Agnieszka Boss também perdeu a sua vida. Em novembro do mesmo ano, Volker então fez a sua última vítima, uma jovem búlgara de 20 anos chamada Milena Petrova Rain. A captura de Volker se deu por uma grande obra do acaso. Ele havia estacionado seu caminhão em frente a um estádio de futebol em uma pequena cidade no nordeste da Espanha. Ele esperava que escurecesse para se livrar do corpo de sua última vítima. Por mero acaso, um técnico estava instalando uma câmera de segurança na parede de uma fábrica ao lado. Enquanto ajustava o foco da câmera, o caminhão de Volker foi então flagrado no estacionamento. No dia seguinte, a polícia espanhola encontrou o corpo da mulher assassinada, e ao verificar as câmeras de segurança do local puderam identificar o caminhão de Volker. Rapidamente, ele estava preso, e assim terminava um verdadeiro reinado de terror pela Europa. No início do seu interrogatório, Volker negava o conhecimento de qualquer corpo deixado no estacionamento, mas ele acabou vacilando quando disse à polícia que estava com dor de cabeça e que precisava de um remédio específico que estava na cabine do seu caminhão. O policial que foi buscá-los notou 3 fotos polaroids entre os 2 bancos da frente. Cada uma mostrava uma mulher morta com a corda no pescoço. Ao lado de uma cama na parte de trás, ele encontrou cartas descrevendo outros assassinatos e 2 pedaços de corda. Logo, Volker confessou tudo. A polícia acredita que pode passar até mesmo de 50 as tentativas de assassinato e os assassinatos consumados por Volker. Em 2 de julho de 2007, Volker tirou a própria vida na prisão enquanto aguardava o seu julgamento.